que um técnico como o Levir, que é um cara que conhece futebol... Não, um cara é um boa praça. É um cara adorável. Com ele é uma delícia. Claro. Mas não é isso que nós vamos Mas eu acho que ali, ele, por exemplo, coloca ele ali no Vitória no final do ano passado. Cair. Não, o Levir caiu com o Palmeiras. Porque precisa realmente. O Levir caiu com o Palmeiras. O Levir caiu com o Palmeiras. E era um time bom no papel. Mudando o enfoque pro adversário do São Paulo. São Paulo vai jogar contra o Flamengo, que é aquilo que eu repito. O time ontem... Você repete, você nem falou nada ainda. Não, isso eu havia dito logo no começo da abertura do comentário. O senhor não prestou atenção. O reserva do Flamengo, que ontem treinou no CT do Ninho, que obviamente não vai ser o reserva que vai jogar, mas se jogasse o reserva na escalação de ontem, é muito superior ao titular do São Paulo. Então fala o time. Reserva. Muralha, Rodinei, Rodolfo, Vaz e o René. William Arão, Rômulo, Conca, Giovani, que se estiver em condição, vai pro jogo, Everton Ribeiro e Damião. O Flamengo tem elenco. Exatamente. É uma semelhança. Um baita time. Baita time. Podemos traçar aí um paralelo, né? Com o Flamengo Grêmio hoje e com o Palmeiras. Vamos atualizar as informações do Flamengo agora pela manhã? Fábio Azevedo esteve lá no Flamengo e a gente vai atualizar as informações do Flamengo, que é o mandante diante do São Paulo. Será que vai estrear todo mundo? Já imaginou como é que vai estar a Ilha do Urubu? Manda lá! Vou lá, Domingo. Muito boa tarde a todos e o Flamengo encara o São Paulo na Ilha do Urubu. Lá são 3 vitórias em 3 jogos, em 2 competições diferentes, 100% de aproveitamento, mais de 12 mil ingressos já vendidos de forma antecipada. É o duelo no 3º colocado contra o 16º do Campeonato Brasileiro. O fator casa tem feito a diferença nesse início de parceria com os torcedores na Ilha do Urubu. Acho que jogando ali na ilha está sendo muito importante. Isso que você disse. Ano passado, apesar que a gente foi bem no campeonato, mas foi muito difícil, né? Um dia eu jogava em Brasília, no outra quarta acho que foi no Espírito Santo. Então você ter nessa casa aí é muito importante. E acho que o torcedor ali está de parabéns porque apoia muito. O Flamengo vem nos últimos 5 jogos de 3 vitórias e 2 empates. Mas o Everton sabe que a torcida espera vitória. Por isso, mais de 12 mil apaixonados já compraram de forma antecipada o ingresso para um domingo, que promete ser de chuva, porque a frente fria está chegando ao Rio de Janeiro, mas nada que estrague a pressão pelas vitórias. A gente sabe que o próximo jogo agora é um jogo duro. São Paulo é uma equipe grande. É muito difícil de jogar, né, contra, mas acho que jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, temos que sufocar os 90 minutos. Temos que marcar bastante forte, que se Deus quiser, esses 3 pontos vêm. Everton está confirmado ao lado do Xará, o Everton Ribeiro. Este voltando ao time do Flamengo. Não pôde jogar a Copa do Brasil porque não estava inscrito. O mesmo acontecendo com o zagueiro Rodolfo. O time do Flamengo treina amanhã, aqui mesmo no Ninho do Urubu, para se preparar para o jogo diante do São Paulo. Depois tem uma mini maratona. Vai ao Chile pegar o Palestino pela Sul-Americana e sábado, de volta ao Rio de Janeiro, pega o Vasco em São Januário. É hora de poupar ou não? O Everton não quer nem ouvir falar nisso. Rola a bola com vocês, senhores. Tchau. É isso aí. Eu tenho jogador que não quer nem ouvir falar em ser poupado. Até porque... Com um elenco desse, se sair desse time... Só o a Everton posição do Ribeiro vai entrar no lugar de quem? Então, Quero perguntar pra você. O Berril ontem na entrevista, né? Provavelmente deve ser mantido porque ele teve um bom desempenho contra a equipe do Santos. E não jogou a partida inteira, né? Exato, Até saiu durante o jogo. Mas ele fez um desempenho... Não, concordo com você. Né? Pra mim foi o melhor jogador do campo. Só que aí é o seguinte, na posição dele, pode jogar Vinícius Júnior, Giovânio, Everton Ribeiro, Gabriel e o Everton. Ou seja, o Flamengo tem opções de jogadores de beirada que podem jogar tanto pela esquerda como pela direita. Olha o tamanho da concorrência para 2 posições. Teoricamente, o Flamengo joga com 2 pontas e um centroavante. Então, são 5 jogadores para 2 lugares. É muita coisa. Mas aí o Rodolfo deve jogar normalmente. Normal, sim. Porque se não me falha a memória, o Juan tomou uma pancada, deve jogar. O Juan saiu durante o jogo. Então, Hever e Rodolfo. Não, e naturalmente, entre o Rodolfo e o Juan, o Rodolfo hoje chega para ser o titular do Flamengo. Não dá para substituir o Cuejá? O Cuejá jogou muito bem. Não, hoje muito bem. Né? Não, e outra coisa, ele não tem uma sequência de jogos tão grande assim nessa temporada
e que você possa, de repente, pegar Tá lá. cansado, tá Ele morto. tá cansado. Ó, o secado do Coediar, como é que tá? Não tá. Vai jogar nada. contra o Palestino no Chile na próxima semana. Pega o avião e vai, pastor. O Chile é igual a Argentina, não vai no 2 Globo horas de você tá Mundo. lá. Voo direto? Sai daqui, vai pra lá? 2 horas você tá lá. Santiago, não tem problema nenhum. Agora, o que me chama a atenção, e eu estou refletindo muito sobre isso, e preocupado estou em relação à insistência do Flamengo jogar só na ilha do Urubu, hein? Tinha 12.300 pagantes no jogo contra o Santos. 12 mil. Já venderam 12 mil para esse jogo. Não vai vender muito mais do que isso, não. Só que tem uma questão. O Fluminense jogou o ingresso ontem. é caro. O Fluminense, ingresso é claro. Mas mesmo que seja barato, vai jogar para 16 mil pessoas. Sim. O Fluminense jogou ontem no Maracanã para 14 mil pessoas. Mais do que na Ilha do Urubu. Só que Mas, aí, então eu acho... o custo da ilha é menor. Sim, né? sim, mas você não pode perder o seu principal patrimônio, que é a torcida. Torcedor. Aí eu penso como o senhor, mano. Como é que Não, por que o concordo. Santos definha ano a ano Concordo. perdendo o torcedor? Porque ele insiste em jogar na Vila É que Belmiro. existe um problema que não burocrático não da enche diretoria ninguém. do Flamengo com Eu a sei, administradora do mas o Maracanã. Flamengo não Quando pode resolver isso aí, mas o volta Flamengo pra tem lá. que tentar resolver isso o mais rápido possível. Por exemplo, jogar contra a Ponte Preta, Chapecoense, Avaí, Atlético Goianiense, Sport, Bahia e Vitória, 7 jogos. Ok. Agora não dá pra jogar com o São Paulo lá. Não dá pra jogar com o Santos lá. Sormani, nesse não pode momento, jogar nenhum não. clássico do Rio, Não, claro. concordo. Por exemplo, Copa do Brasil, pra mim, não tem que jogar pode. no Maracanã. Não pode. Copa do Se Brasil o tem que ser no Fluminense está Maracanã. jogando lá e teoricamente não está tendo tanto prejuízo assim. Exato, se dá pro por que Fluminense jogar. Por que o Flamengo não jogar pode? porque o Flamengo não vai. Isso é um O negócio que Fluminense tá... tem isenção da abertura Não, do o Fluminense Maracanã. já tem um contrato com o Maracanã. O Fluminense tem um Diferente do contrato que é Flamengo, que é por praticamente jogo. isento pra jogar. O Fluminense Agora, não tem sabe lá. como é que o Flamengo tem que agradar o torcedor? Com vitória. Não é com. isso é- Entendeu? E se isso- tá isso ganhando é- lá, mas o momento é Sormani, bom. Sormani, Ô, se tá ganhando lá, Olá, se tá dando certo, Olá, continua. Olá. Continua. Olá, eu mudei para São Paulo, hoje estou morando no Rio, em 1976. O Santos, naquela época, tinha a segunda maior torcida de São Paulo. Só perdia, era o único time que dividia o Morumbi com o Você Corinthians. acha que o Flamengo vai perder torcida? Calma. Era o único time que dividia o Morumbi com o Corinthians, era o Santos. O São Paulo dividia e nem o Palmeiras. Quando o Santos jogava contra o São Paulo e o Palmeiras, dos 12 gomos superiores Do Morumbi? 8 ficavam com o Santos e 4 ficavam com o São Paulo ou o Palmeiras. O segundo maior público da história do Morumbi, Palmeiras 2, Santos 0, em 78, Jorge Mendonça e Escurinho fizeram os gols, você lembra disso? 60% ou 70% daquela torcida era do Santos, não era do Palmeiras. É o segundo maior público do Morumbi. O que aconteceu? O Santos foi se apequenando, Vila Belmiro. Tá acabando. Tá acabando. Você acha que jogar seguidamente para 16, 16? Não pode, 16? gente. Mas O o torcedor, Sormani- como é que você cativa o torcedor também? Sormani. O cara precisa ir no campo, ele precisa ver os ídolos dele em ação, ele precisa ver o manto do Flamengo se movimentar no gramado. Estreia de Sormani. Everton Ribeiro. É, um gente, erro de não estratégia, pode. então, você acha? Eu acho. Você acha Everton que o Ribeiro, Flamengo. Você acha que o Flamengo, sinceramente, você acha que o Flamengo vai é isso que perder tá sendo torcedor dito, não é por causa de estar isso. Não jogando vai na Ilha do perder Urubu? torcedor. Ele não vai Quanto que o deixar Flamengo investiu para a Ilha do Urubu? Quanto? 10 milhões. 12 milhões? 10 milhões. 13 milhões. Quanto custa esse aluguel? Demorou tanto tempo para jogar na Ilha do Urubu. custa esse Tá aluguel? dando Sim, mas certo ele- agora. E não, mas nem tecnicamente paga, o porque- resultado Não, peraí, é mais Olá, importante olá, do que agradar o torcedor olá, com olá. preço de ingresso, Sormani. Eu tô Mas o torcedor não você acha tô que não falando tem que para ser agradado, abandonar. vai? Não, com preço de ingresso agora? Claro que sim. Nesse momento que o Gente, time isso- saiu de uma crise. Gente do o time céu, saiu de uma vai. crise A única tecnicamente. coisa, o maior patrimônio do Flamengo, o maior patrimônio mas não do vai Flamengo é a deixar sua de torcida. ser. Não é que vai deixar de ser. Não é que a torcida do Flamengo vai deixar de existir. Não, Não é o isso. Sormani acabou de dizer. Não, Ele fez a não comparação existe. com o Santos, que foi ele difícil. fala, É um risco que se corre. E ele tá falando de Santos 40 passou anos. por esse problema. Tudo bem, você não acha que o Flamengo vai perder torcedor sei. para jogar na ilha? Eu Tá, não nós estamos sei. falando de um O tempo processo, não esse sei, processo o tempo do vai dizer. Santos. Mas não vai. Esse Nós processo temos um exemplo, por vez, nós calma, temos- um por nós vez. temos um exemplo concreto. De 40 anos. O Santos. São 40 anos. Estamos falando de 40 anos. Se vai acontecer com o Flamengo, eu não sei. Mas nós temos um exemplo concreto. Então, tome-se cuidado. Para jogar contra Avaí, Atlético Goianiense, sei lá, esse time que eu citei Vitória, agora há pouco. Sport, Bahia, Tudo bem, joga na Ilha do Urubu, não tem problema nenhum. Campeonato Carioca. Não tem problema. Campeonato Carioca, com Macaé, com a Nova Iguaçu. Palestino na ilha? na Sul-Americana. Já ok. confirmou o Palmeiras para a Agora, ilha também.
Palmeiras não pode, gente. Não pode. Pode Não tem sim, cabimento. pode, tá dando certo. O que aconteceu com o Flamengo agora se adaptou ao estádio. Né? Lá, Então, o Flamengo vai Exatamente, pegar- o campo, o Deixa eu falar gramado. outra coisa. Olha O só. Flamengo, o Flamengo hoje. Peraí, só vocês falam. Apita aí, apita. Espera um pouquinho. Lá, você está falando de 2 jogos, que já se adaptou ao estádio. Que história é essa? 2 jogos. Mas o time tava numa crise. Pera um pouquinho, crise, pera um pouquinho. Não tava em crise, O Flamengo jogou contra a Chapecoense e jogou contra o Ponte Preta e o contra Santos. Ponte Preta. São São 3 3 jogos. 3 jogos. Não dá pra 2 falar pelo Brasileiro que e 1 pela adaptação Copa ao do estádio. Gente, eu brinco muito com o Flamengo. Claro Não, que falei eu brinco adaptação. o tempo inteiro. Isso deu certo. Não, claro que deu certo. A Primeiro adaptação é com o tempo. Jogou contra a Chapecoense, que era um jogo fácil. Jogou contra a Ponte Preta, que é o outro naquele- jogo desse... E o Santos tinha esse jogo time tamanho. completamente sem Agora, alma. pera um pouquinho. Um time com o tamanho que é da torcida do Flamengo, se contentar em jogar num estádio para 15 mil pessoas, você vai me desculpar. Aí realmente é essa pequenar. Ah, tá dando certo. Tá dando certo 3 jogos. Não, tá dando certo o quê? Em termos de quê? De resultados? Resultado, E você acha que não daria? Você acha que não Maracanã? Não ganharia? sei, Você não acha que sei. o time do não Zico sei, ganhou não sei. 5 Mas campeonatos é o time do brasileiros. Zico, é Gente, diferente. eu O time do Flamengo não sei, mas esse time do Flamengo, esse time do Flamengo tem condições. Você acha que com esse time... Exatamente, daí é um time forte. O Flamengo, ele precisava de confiança para voltar a alavancar essa oportunidade de chegar mais maturado para o Maracanã. Isso é importante. Como se O Flamengo faz? só fez criando isso, não jogos. fez isso. O Flamengo não fez isso para maturar nada. Não, coincidiu, Não fez coincidiu isso. que o estádio era pra ter O Flamengo só fez Sim, isso sim. para pressionar a Concessionária que administra o e Maracanã. segundo, por uma Pra não ficar viajando. por uma necessidade, também. por uma urgência. Exatamente. Era É o o que plano dava B. para fazer. Exato. Mas- Né? Agora, daí você achar que o Flamengo tem de jogar, mandar jogos desse tamanho. Desse porte, Gente, o Flamengo, São Paulo o Flamengo e por São quê? Paulo. O Flamengo e São Paulo no Maracanã é para 60 mil pessoas. E Flamengo Qual o e tamanho Palmeiras, desse mas a jogo? realidade hoje não é para Ô, isso. Sormani, Como não é para isso? A realidade eu penso, não. O Sormani tem razão. Esse estádio da Ilha do Urubu é uma simpatia, é uma gracinha, é bacana, é fofo. Vocês podem usar o que vocês quiserem. O gramado Agora, tá melhor que o do Maracanã. Tá bom, mas O torcedor o faz Flamengo mais pressão ali do que no Maracanã. O Flamengo precisa. Então você sugere que o Flamengo não joga mais no Maracanã, nunca mais. Não, ainda não, Então, não o que falei você tá isso. sugerindo? Não falei Tá dando a isso. entender. Tá dando- Olha só. Não joga mais no O Zé Maracanã. Ricardo, por exemplo, deu uma entrevista, acho que foi hoje, ao jornal O Globo, disse que quase pediu demissão. Olha o tamanho da crise que estava o Flamengo depois da eliminação mas isso da não tem a Conmebol ver com o Libertadores. estádio, bicho. gente, não tem a Aí ver com o conseguiu, depois de um tempo, né? Inaugurar, né, o estádio da Ilha do Urubu, com a pressão do torcedor, os resultados vieram, o time voltou a ganhar confiança, São a 6 bola não jogos está sem queimando perder, que nem antes. 6 jogos sem perder. E 3 agora vitórias você quer consecutivas. trocar Eu não quero trocar nada. Eu só quero dizer a Ilha do Urubu pelo Maracanã. Não é isso, Então tá não bom. é isso. Então você acha que Joga-se você- na Ilha do Urubu também. Em jogos Mas de menor só expressão. lá. E que expressão tem esse jogo? Só lá. Flamengo e São Paulo não tem Flamengo e São expressão? Paulo? A expressão de mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Você tá louco lá? Flamengo e São Paulo? Gente, pelo amor de Deus, esse time já. Esse jogo já decidiu o Campeonato Brasileiro. Jogo sem Mas em expressão, outro isso, momento, Madureira. Sormani, nesse Gente, pelo momento, amor de São Paulo o é a mais camisa do São importante- Paulo. Quando interessa o São Paulo, Gente, interessa o pelo amor Flamengo de pro Deus. torcedor do Flamengo. Não, senhor, é o adversário com quem ele joga. Interessa pro torcedor. Tanto é que Interessa. jogo grande dá Pro mais Flamengo. venda. Acho que o Flamengo, o torcedor do Flamengo lota até o jogo contra o Bom Sucesso, lota o Não Maracanã. lota. Já jogou pra 300 pessoas. Vai pensar no São Paulo. Jogou pra 700 vai pessoas. Vai pensar no São Paulo. Não nesse joga. momento? Só uma Não, coisa. vai pensar no São Paulo. Não joga. Quero Vai colocar mais um Não joga ingrediente pra para tudo vocês. isso. Estreia para a torcida do Flamengo de Everton Ribeiro, não custou Olha barato. isso. Giovânio. Apresentação de Giovânio para a torcida no estádio. Lá, você não pode querer dizer que o Flamengo Rodolfo na zaga. Você não- Esses caras não merecem uma atenção. Óbvio Não pode- que o- óbvio que o querer Flamengo dizer tem que voltar ao que pra um Maracanã, torcedor vai do voltar ao Flamengo- Maracanã. Peraí, pro torcedor do Flamengo, desculpa, acho que você está incorporando uma certa soberba que às vezes você vê em alguns torcedores. Ah, só o Flamengo interessa. Ah, pera um pouquinho. Pega um torcedor normal do Flamengo, né? Que é apaixonado pelo Flamengo, como todo torcedor é apaixonado pelo seu clube. Você acha que ele encara um Flamengo e São Paulo do mesmo jeito que ele encara o Flamengo e Chapecoense? Não, chance zero. Que ele não liga? não, imagina, eu não quero nem saber Depende do campeonato. Às vezes o cara tá louco. Depende O cara do tá sem campeonato. grana. Vamos fazer uma comparação. O cara tá sem Flamengo e grana. Palestino. O cara tá sem grana. Tem um grana pra um jogo só. Aí na quarta-feira é Flamengo com e Palestino. Bota aí. Palestino, na outra Copa quarta-feira. Sul-Americana. E na outra quarta-feira Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Palmeiras. Onde que ele Ah, não, vai? Palmeiras é Onde diferente. que ele Palmeiras tá Palmeiras e São lutando Paulo. pelo título. Mas São Palmeiras e Paulo São também. Paulo. Ah, calma. Bota Vai dar Flamengo rivalidade. e Pô, então não Palestino, adianta. Copa Se você acha que Sul-Americana. São Paulo não tem apelo, então não tem Olá, mais discussão. Flamengo e São Paulo decidiram a Supercopa de Libertadores. Não, isso foi em outro tempo. O time do São Não, Paulo mas hoje tudo não tem interessa, apelo. mas é o time do São Paulo não gente. tem apelo. Não, É o São clube Paulo. São Qual o Paulo apelo tem. do time do São A Paulo hoje? rivalidade é enorme. O que é mais importante? Lai, vamos É mudar. uma baita Deixa eu falar. rivalidade.
falar. Deixa eu citar. Calma, toma água. Vamos mudar uma Aqui é café. Vamos lá, Flamengo e São Paulo é uma das maiores vamos pra rivalidades São do Paulo. Brasil. Vamos para São Paulo. Flamengo e São Facicani, Paulo é vai uma das jogar. maiores rivalidades do Brasil. Facicani. Facicani, vamos para São Paulo. Vamos mudar Olha só um pouquinho, não faz a Palmeiras. comparação. Barulho dessas brigas aí, que coisa prega, gente. Vai jogar.